E aí, queridos e aí, queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Física em Minutos. E hoje o assunto é um daqueles que mais passam pela imaginação de vocês, como sendo algo muito complicado, algo que perturba, tem gente que tem pesadelo com esse negócio, que é a eletrodinâmica. E vale a pena colocar algumas palavrinhas sobre a eletrodinâmica para vocês antes de nós começarmos efetivamente a resolver o exercício. Primeiro, eletrodinâmica para o Enem está baseado numa habilidade específica, uma competência específica, uma habilidade específica, competência 2, habilidade 5, que basicamente trata de dimensionar circuitos elétricos. E dimensionar circuitos elétricos não é simplesmente aplicar a primeira lei de Ohm, é mais do que isso, já que muitas vezes você tem que dizer qual lâmpada acende, qual não acende, qual configuração é mais, mais eficiente, onde que a potência dissipada é maior, menor, enfim. E isso normalmente gera bastante dor de cabeça, porque não há nenhuma outra maneira de aprender a fazer isso, senão com prática pura. Não tem fórmula difícil, mas são exercícios que muitas vezes exigem uma certa quantidade de raciocínios lógicos. Portanto, nós podemos dizer que, comparado a vários outros vestibulares do Brasil, questões de eletrodinâmica para Enem tendem a ser complicadas. Nem sempre é, às vezes cai muita coisa simples, né? Mas frequentemente nós temos coisas que são bem enjoadinhas, tá? E hoje eu trago uma boa representante dessas questões. Ela não é uma questão necessariamente muito difícil, mas é uma questão de eletrodinâmica exigente, que é essa questãozinha aqui. Questão número 3 do nosso caderno de ataque, lá da Tropa da Aprovação. Se você não faz parte ainda da Tropa da Aprovação, entre no grupo da Tropa, né? Faça parte, que lá eu coloco vários conteúdos específicos. Lá você tem, além desta questão no caderno, você tem outras questões deste mesmo assunto no caderno, todas indo com resolução, e vários outros. Você tem a oportunidade de conhecer e fazer parte dos meus cursos primeiramente, tendo promoções específicas, enfim, há uma série de vantagens, não custa absolutamente nada fazer parte da tropa. Então, se você não faz parte ainda, faça parte da tropa. Muito bem, vamos lá. Questão número 3, então, lá do caderno de ataque de eletrodinâmica. E é uma questão que caiu no Enem. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior do que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U, como está no desenho, e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o valor máximo da tensão U para que o fusível não queime? Muito bem, então está aqui o bendito circuito, grandão. Nosso objetivo é descobrir a tensão para a qual esse fusível suportará a corrente máxima a que ele pode ser submetido, que é de 500 mA. Antes de fazer qualquer coisa, vamos ajeitar os negócios aqui, né? 500 mA equivale a esse mili, significa 10 a menos 3, portanto 500 mA é 500 vezes 10 a menos 3 ampere, em outras palavras, 0,5 ampere. Ou seja, queridos e queridas, a corrente máxima que poderá circular ao longo deste pedaço de ramo do circuito é de meio ampere. E aí, antes que eu comece a resolver o problema, talvez esse seja o grande pulo do gato do problema. Eu preciso saber qual a tensão que vai permitir que passe por aqui uma corrente de meio ampere. Mas veja bem, você está vendo que para a corrente chegar nesse ponto, para a corrente chegar no fusível, supondo que seja uma corrente que circule aqui no sentido horário, para que a corrente chegue no fusível, ela inicialmente precisa passar por esse resistor, cuja resistência é de 120 ohms. Quando a corrente total chega neste ponto, o I total chega aqui, parte desse I vem para cá, parte desse I vem para cá, né? E eu sei que por esse pedaço aqui, de cima,
está circulando 0,5 ampere, né? Esse 0,5 ampere, portanto, passa por uma resistência de 120 ohms. Gente, a corrente sempre prefere passar pelo caminho onde a resistência é menor. Na verdade, pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, a relação que há entre a tensão e a corrente é diretamente proporcional, no sentido que entre a resistência e a tensão também é diretamente proporcional, enfim, a resistência é uma constante, né? Mas a relação que há U igual a RI, a primeira lei de Ohm, é uma relação que me dá proporcionalidade entre tensão, resistência e corrente. Mas, enfim, o fato é, quanto maior for a resistência, menor será a corrente que passará por aquele pedaço de circuito. E isso, ou seja, a relação que há entre resistência e corrente é inversamente proporcional. Se U é igual a R vezes I, R é U sobre I. Então, na medida em que a resistência aumenta, na mesma proporção, a corrente que passa diminui. Então, olha para cá de novo. Nesse pedaço de cima, nós temos uma resistência de 120 ohms. Enquanto nesse pedaço de baixo, nós temos uma resistência de 60 ohms. Ora, a resistência nessa parte de baixo é metade da resistência que nós temos em cima. Se a resistência que nós temos embaixo é metade da resistência que nós temos em cima, a corrente que passa embaixo tem que ser o dobro da corrente que passa em cima. Então, embaixo aqui passa uma corrente de 1 ampere. E eu acredito que esse seja o grande pulo do gato desse problema. A única informação que nós tínhamos inicialmente era a corrente que passa pelo fusível é meio ampere, portanto a corrente que circula nessa parte superior é meio ampere, e a corrente e o valor das resistências. Ora, como pela resistência de 120 passa uma corrente de meio, pela resistência de 60, que é metade de 120, tem que passar uma corrente que é o dobro de meio, 1. Sacaram? Essa é a grande sacada do problema. E aí, uma outra coisa que você consegue ver daqui também é a seguinte. Eu vou destacar esse pedacinho verde que está aqui, é um ramo do circuito que está em paralelo com este outro pedaço roxo que está aqui. Ou seja, o ramo do circuito verde está em paralelo com o ramo do circuito roxo. E ambos estão em paralelo com a fonte de tensão U que está aqui. O que isto quer dizer? Estar em paralelo quer dizer estar sujeito à mesma DDP. Isto quer dizer que a DDP U daqui é a mesma DDP desse ramo verde do circuito e é a mesma DDP desse ramo roxo do circuito. Ok? Então, a gente achar, portanto, a diferença de potencial desse ramo verde corresponde a descobrir a diferença de potencial U, que é o que o problema me pede. Essa vai ser a estratégia. Eu vou tentar descobrir a tensão nesse ramo verde. Repara o seguinte, pessoal, como não há perda de corrente no processo, se eu tenho meio entrando em cima e um saindo aqui embaixo, a corrente total que vai passar aqui vai ser de 1,5 ampere. Ok? Isso quer dizer o seguinte, se eu conseguir reduzir essas três resistências a uma única resistência equivalente, essa resistência equivalente, atravessada por uma corrente de 1,5 ampere, pela primeira lei de Ohm, me fornece por U igual a R vezes I, a tensão U que eu estou buscando. Ok? Então vamos tentar descobrir qual é a resistência equivalente entre essas três. Aí tem alguns truques que a gente pode usar para poder descobrir essas resistências equivalentes, né? Ó, em primeiro lugar, esse pedaço de cima está em paralelo com esse pedaço de baixo. E ambos estão em série com esse 40 que está logo adiante. Então a gente pode fazer o seguinte, como que a gente calcula a resistência equivalente entre resistores em paralelo? 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais e assim por diante. Quando são apenas dois resistores, a gente pode fazer o seguinte, a resistência equivalente para quando nós temos apenas dois resistores, ela é o produto sobre a soma. Ou seja, dois resistores em paralelo
eu pego o produto deles, 120 mais 60, ou desculpa, 120 vezes 60, sobre a soma 120 mais 60, esses estão em série com este 40. E quando você tem resistores em série, a resistência equivalente é obtida pela soma. Então, o equivalente desses dois em paralelo, que é obtido pelo produto sobre soma, em série com 40 que está aqui. Pronto, isso vai me dar a resistência equivalente desse ramo de baixo inteiro. Ok? Então, fazendo essa continha, a gente vai ter 0, 0, 2 vezes 6, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 7,200 sobre 180 mais 40. Ok? Dá para simplificar isso aqui? A gente pode escrever assim. Resistência equivalente é igual a 720 sobre 18 mais 40. Eu vou colocar direto o resultado dessa conta, porque ele não importa. Ela não importa, é só fazer uma conta simples. Isso aqui vai dar 80 ohms. Portanto, essa continha inteira nos dá 80 ohms. Tá aí. Pronto, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso substituir todo esse pedaço verde por um único resistor cuja resistência é de 80 ohms. Eu sei que a corrente que vai atravessar esse resistor será de 1,5 ampere. Então agora basta usar a primeira lei de Ohm, U é igual a R equivalente vezes I. Portanto, essa tensão vai ser 80 vezes 1,5. Se fosse 80 vezes 3, daria 240. Por 2, dá uma tensão de 120 volts. Resposta certa, letra... Deixa eu ver aqui. Resposta certa, letra D, de delícia, professor. Tá aí, pessoal. Questão não é o fim do mundo, não é uma questão tão difícil assim, mas é uma questão que tem lá o seu grau de exigência e vale a pena que vocês a façam. Essa é uma questão chave, tá? Primeiro porque ela permite que você trabalhe com configurações de circuito que são um pouco menos usuais, não é aquelas configuraçõezinhas em linha, né? É uma configuração diferente. Ela exige essa sacada aqui da relação entre tensão e corrente, entre resistência e corrente, ela é essencial. E exige também um bom conhecimento de associação de resistores, uma questão muito bacana para você aprender. É aquela questão que se você conseguir entender de ponta a ponta, você vai ter uma certa ideia de que você compreendeu bem toda a matéria, e isso é um pré-requisito para uma questão-chave, tá bom? Mas eu tenho outra para vocês. Vamos fazer a segunda. Eu vou apagar essa questão, tá? Eu vou usar o quadro inteiro. Essa segunda... Desenhar, eu acho que não precisa, mas a produção vai colocar o desenho aí na tela. E ela também está presente no caderno de ataque de eletrodinâmica da semana. Lá no caderno de ataque, ela é a questão número 1. Famosa questão número 1, uma questão tipicamente de dimensionamento de circuitos elétricos. Deixa eu ver se aqui a câmera me pega, ok. Vamos lá, vou ler. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência elétrica igual a 10 ohms. Então, vou colocar aqui, a resistência do fio é 10 ohms. Que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Então, a tensão, 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms. Então, a resistência de cada lâmpada é 200 ohms. Estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50. Então, a resistência da TV é igual a 50 ohms. Conforme ilustrado no esquema que vocês estão vendo aí, projetado e que está no caderno também de ataque. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130. Quando você olha para o circuito elétrico que está aí, dá uma paradinha, vejam que esse circuito está sujeito a uma fonte de tensão de 120 volts.
120 volts de tensão na fonte quer dizer que a tensão total que eu consigo estabelecer no circuito somando todas as tensões é de 120. Veja que a televisão pode funcionar até com 130, mas a fonte só consegue abastecer com um máximo de 120. Então, evidentemente que você não vai usar o valor de 130. Qualquer outro, se você pensar de uma maneira bem prática, qualquer outro valor de tensão que você atribuir à TV entre 90 e 130 vai permitir que você obtenha respostas diferentes que podem não bater no gabarito. Ora, a melhor forma de você dimensionar o circuito é supondo que a televisão usará a menor tensão possível. E aí você terá o máximo de energia possível para ser distribuído entre outros elementos que estiverem presentes no circuito. Portanto, nós vamos considerar que a tensão de funcionamento da TV é de 90 volts, ok? O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar ele quer o número de lâmpadas, N. Muito bem. Esse é sinistro. Eu, particularmente, considero ele um pouco mais difícil do que o último, porque ele tem mais passos a serem atacados. Primeiro, galera, vamos supor que você não tem nem ideia do que vai fazer. Cacete, estou ferrado, não sei o que vou fazer, vou desistir. Calma. Olha só para os dados da TV. Se você conseguiu sacar que a tensão que você tem que pegar da TV é 90, metade do seu problema já acabou, tá? Presta atenção. Eu tenho o R da TV e tenho o U da TV. Então, de cara, mesmo que você não saiba o que está fazendo, você pode usar a primeira lei de Ohm e calcular U igual a RI para a TV. É isso que eu vou fazer. Então, U, a tensão na TV, é a resistência na TV vezes a corrente na TV. Ou seja, 90 é igual a resistência na TV, que é 50, vezes a corrente que abastece a TV, passa esse 50 dividindo, a corrente que passa pela TV é 9/5 ampere. Dica, se você quiser fazer a conta agora, faça. Geralmente eu deixo as contas sempre em frações. Mas, essa questão vai dar um monte de número quebrado, não tem jeito, tá? Então, eu vou, como eu já resolvi ela uma vez, aqui eu vou calcular direto, vou colocar direto o resultado em decimal, 9/5, salvo engano, isso aqui vai dar 1,8 ampere. Tá? Espero que seja. Pronto, a gente sabe a corrente que passa pela TV, portanto. Nós sabemos a corrente que passa no último pedaço, naquele último ramo do circuito. Aí tem uma outra coisa que também é uma grande sacada. Repara que essa televisão, ela está em paralelo com todos esses conjuntos de lâmpadas que estão diante dela. Então a TV está em paralelo com o primeiro ramo de lâmpada, com o segundo ramo de lâmpada, com o terceiro ramo de lâmpada e assim por diante. Ora, quando você tem elementos em paralelo, todos eles estão sujeitos à mesma tensão. O que isto quer dizer? Daqueles 120 volts que você tem disponíveis devidos à fonte, 90 estão sendo usados pela TV e por todos os outros elementos que estão em paralelo com a TV. Sobrando, portanto, para o fio que está quebrado, a diferença entre esses valores. Em outras palavras, a tensão total é a tensão em torno do fio mais a tensão da TV e dos outros elementos que estão em paralelo à TV, porque todos eles estão sujeitos à mesma tensão. Estar em paralelo está sujeito à mesma tensão. Ora, 120 é igual a tensão no fio mais 90, o que implica que a tensão nesse fio é de 30 volts, querido. Então, de novo, ainda que você não saiba como é que você vai achar o número de lâmpadas, você descobriu a tensão em torno do fio quebrado. E olha aqui, nós temos também a resistência desse fio que está quebrado. Então, de novo, eu posso descobrir a corrente que passa pelo fio. Vamos fazer isso? Olha só. A tensão no fio é a resistência no fio vezes a corrente. Professor, por que você não botou a corrente no fio? Porque se você olhar para a figura, a corrente elétrica que passa pelo fio é a mesma corrente elétrica que passou pela fonte de tensão inicial. Ou seja, a corrente elétrica que passa pelo fio é a corrente total. Então, descobrir a corrente que passa pelo fio implica descobrir a corrente total. E aí começa-se a desenhar uma estratégia para a gente descobrir o número de lâmpadas. Já vou mostrar. Vamos fazer essa conta primeiro. A tensão no fio é 30.
A resistência do fio é 10 vezes a corrente total, portanto a corrente total vai ser de 3 amperes. Olha que doideira! Você tem uma corrente total de 3 amperes. Desses 3 amperes que você tem, 1,8 já foi para a TV. Ok? Sobra 1,2. Vamos pensar com números mais redondos? Vamos supor que você tivesse uma corrente de 10 amperes total. Se 8 amperes vão para a TV, qual corrente que sobra para poder distribuir entre todas as lâmpadas? 2 amperes. Em outras palavras, se eu tenho, aqui para o nosso caso agora, se eu tenho 3 amperes de corrente total e 1,8 amperes vai para a TV, me sobra 1,2 para distribuir entre todas as lâmpadas. O que eu preciso fazer então? Vou descobrir qual a corrente que cada lâmpada exige e faço uma regra de 3. Pronto. Aí vou matar o problema. Vamos fazer isso? Presta atenção. Como que eu faço para descobrir qual a corrente que cada lâmpada exige? Bom, a tensão na TV é igual a tensão em cada pedaço da lâmpada, em cada ramo onde haja uma lâmpada, tendo em vista que toda a TV e as lâmpadas estão em paralelo. Muito bem. Então, a tensão em uma única lâmpada é a resistência em uma única lâmpada vezes a corrente que passa por uma única lâmpada, que eu quero saber qual é. Então, observa, a tensão numa única lâmpada é 90, a resistência numa única lâmpada é 200, vezes a corrente que passa por uma única lâmpada. Ou seja, a corrente que passa por uma única lâmpada é 9 sobre 20, 90 sobre 200. Eu não sei quando dá isso, eu acho que dá 0,4. Deixa eu ver aqui. Isso aqui vai dar 0,45. amperes. Muito bem. Pronto. Acabou. Agora acabou. Porque, veja, com 0,45 amperes, eu acendo uma lâmpada. Se eu tenho disponível... Ah, sim, um último passo, né? Então, a corrente disponível para o total de lâmpadas é quem? É a corrente total que eu tenho, 3, menos a corrente que passa pela TV... Vou colocar assim, né, para ficar bonitinho. É a corrente total menos a corrente que é disponibilizada para a TV. Ou seja, 3 menos 1,8. A corrente total disponível para o conjunto de lâmpadas, portanto, é de 1,2 amperes. Pronto. Formalizamos tudo. É claro que se eu fosse resolver essa questão na hora da prova, esse cálculo eu omitia, fazer de cabeça, para a gente poupar tempo, poupar espaço, etc. Agora sim, a regra de 3. Se eu tenho uma lâmpada, eu preciso de 0,45 amperes. Se eu tenho 1,2 amperes, quantas lâmpadas eu posso ter? A gente cruza os bichinhos. Isso aqui vai me mostrar que o número de lâmpadas tem que ser 1,2 dividido por 0. Vou colocar mais para cá, para caber. O número de lâmpadas, portanto, tem que ser 1,2 dividido por 0,45. Quando você fizer essa conta, vai dar um número quebrado. Isso aqui vai dar 2,67. 2,67 lâmpadas. Olha, você pode ter uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, 4 lâmpadas. 2,67 lâmpadas não dá. Você pode pensar assim, você pode ter 2 lâmpadas mais 0,6 de uma lâmpada. Como não existe 0,6 de uma lâmpada, o número efetivo de lâmpadas que você pode ter é, portanto, 2 lâmpadas. Produção, qual a resposta certa aí? Letra B. Letra B de bonita, professor. Como é essa questão? Essa questão é bem bonita. Beleza, galera? Olha, de novo, além dessas 2 questões que eu já disponibilizei, lá no nosso caderno de ataque, há mais 2 ou 3, acho que são 4 ou 5 questões. Esse caderno de ataque é disponibilizado de maneira completamente gratuita lá no nosso grupo, a Tropa da Aprovação. Se você não faz parte, corre lá e faz parte. O link para você participar do grupo vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Grande abraço, queridas, grande abraço, queridos. Fique com Deus e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Au revoir. Tchau, tchau.